Meus irmãos em Cristo Jesus, aqui quem fala é Levi Maia, do canal Teologia Cristã. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma das cartas que tem sido não polêmicas, mas criticadas em relação ao autor, né? Hoje vamos falar sobre a carta de Hebreus. Quem escreveu essa carta? Para alguns estudiosos foi o apóstolo Paulo, para outros foi o Apolo. Então hoje vamos analisar cada argumento, né, da autoria paulina, não paulina e dentre outras coisas, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, o autor da carta de Hebreus é desconhecido para alguns, porque ele não cita seu nome, correto? E muitos dizem que foi Paulo que escreveu essa carta. Na minha opinião, humilde opinião, eu acredito que não. Por quê? Vamos comparar a carta de Gálatas com a carta de Hebreus. Gálatas capítulo 1, versículo 12, Paulo disse que não foi ministrado pelo evangelho em si, mas pelo Senhor. E Hebreus fala outro tipo de contexto. Paulo, ele era o apóstolo dos gentios. Já Hebreus era considerado, entre aspas, o relacionado a cristãos judeus. Só que o problema é que Paulo, ele tinha expressões muito diferentes das cartas de Hebreus. Então não temos uma prova, entre aspas, específica que comprove isso. Por mais que muitos estudiosos, como Origenes, né, e Clemente de Alexandria, do segundo século depois de Cristo, isso mesmo, Clemente de Alexandria, que ele falava justamente sobre a autoria paulina em Hebreus, por mais que Origenes disse que só Deus sabe dessa autoria, se foi a autoria do apóstolo Paulo, ou foi de outros apóstolos. Lembrando que esse autor ele conhecia muito a Septatinga, a versão grega do Antigo Testamento, correto? E naquela época a língua grega era muito conhecida nos escritos, nos manuscritos e etc, etc. Desde o primeiro século até, se não me engano, o terceiro século depois de Cristo. Continuando, né? Então a gente analisando por aqui, vimos duas alternativas, Apolo e Barnabé. Lutero, Martinho Lutero, que eu já expliquei sobre a história dele aqui no canal, ele era um monge agostiniano, né, que teve a ideia de Worms, etc. Só que ele falava que foi Apolo que escreveu essa carta devido à sua conexão em Atos capítulo 18. Quando a gente analisa no livro de Atos, Apolo aparece poucas vezes, mas é sempre referenciado até pelo apóstolo Paulo. E ele já conhecia muito bem sobre a Septatinga, a língua grega do Antigo Testamento. Então, essa autoria, muitos dizem que foi apolina, ou melhor dizendo, de Apolo, né? Mas eu não considero isso por duas razões. Primeiro, o autor ele usa uma linguagem muito rebuscada. Segundo, o autor de Hebreus ele usa Jesus Cristo referenciando como sumo sacerdote, algo que nem Paulo falava isso em suas cartas. Por mais que seja diretamente, Paulo nunca colocou a questão de Jesus ser o sumo sacerdote. Se porventura tiver um versículo específico do apóstolo Paulo que fala sobre Jesus ser o sumo sacerdote, envie aqui nos comentários que eu quero ver se isso é fato ou não. Mas continuando. Então, quando analisamos a carta de Hebreus, vimos duas coisas interessantes. A primeira, o autor não revela o seu nome. No Hebreus capítulo 1, versículo 1 até o 4, não tem autoria paulina, porque até o King James, no ano de 1611, considerou que a epístola de Paulo a carta de Hebreus. Mas isso vamos ter que desconsiderar,
porque muitos estudiosos, teólogos já discutiram ao longo dos séculos. Por exemplo, eu vou citar Clemente de Alexandria porque ele é um dos mais importantes relacionados a isso. Clemente de Alexandria, ele fez uma comparação entre as cartas de Paulo e as cartas de Hebreus. Ele falava que, por mais que Paulo tivesse sua autoria, provavelmente a carta não teve tanto significado assim de, metaforicamente falando, igual de Paulo. Porque Paulo ele escrevia de uma forma que tivesse um foco específico nas pessoas da carta. Por exemplo, Colossenses é o pessoal de Colossos, Efésios de Éfeso, né? Romanos de Roma, e entre outras cartas, entendeu? Aí, mas ele está referenciando também aos dias atuais? Sim, é claro, a Bíblia sempre referencia aos dias atuais, né? Para a gente ficar atento a vários tipos de informações. Só que o próprio Paulo fala que a gente tem que tomar cuidado com as próprias cartas que dizem parecer ser dele, mas não é. Então Paulo já avisou isso. Eu vou enviar para vocês os versículos, se for possível, para vocês analisarem profundamente, ok? A palavra necron vem do grego, significa mortos. Foi descrita 17 vezes na carta de Paulo. Só que a palavra grega no Hebreus é muito diferente. Porque se a gente analisar pelo contexto histórico, Calvino, Lutero, teólogos de alta competência, de alta, inteligência e conhecimento, já discutiam que Hebreus não era de Paulo. Ah, mas é de Barnabé? Eu acredito que não também. Porque mesmo que Barnabé tenha uma relação muito forte com o apóstolo Paulo, e ele ser bom de escrita, não significa que ele escreveu a carta de Hebreus, porque por mais que o autor seja um homem e conhecesse a língua grega, o idioma grego, as tradições, a literatura, as escrituras, ele já conhecia o Antigo Testamento, só que uma falácia dita por um dos teólogos, se eu não me engano, que ele falava o seguinte, que o autor da carta de Hebreus, ele só conhecia o Antigo Testamento e não o Novo Testamento. Isso é uma falácia. Porque o autor do Hebreus, ele já tinha autoridade e já tinha conhecimento sobre Jesus Cristo, né? E durante o 3º século, ou 4º século, enfim, a gente analisa até pelos concílios, o concílio de Nicéia, de Cartago, entre outros concílios, vimos que Hebreus foi redirecionado como cânon no Novo Testamento, correto? Mas, ao analisarmos também, vimos que alguns estudiosos dizem que Lucas traduziu do grego e Paulo escreveu em hebraico. Mas tem um porém, porque o hebraico não era falado naquela época. O hebraico era considerado como uma língua morta desde a época de Nabucodonosor. Então, os judeus falavam aramaico, correto? Ou grego, enfim, falavam 2 idiomas. Mas e os sacerdotes? E o sumo sacerdote, ele falava hebraico? Pelas tradições massoréticas, sim, ele falava. Só que tem, relacionado a algo rabínico, Por exemplo, os deuterocanônicos, os pentateucos, tudo era em hebraico e o sumo sacerdote tinha que aprender isso. Era obrigatório. Era a tradição cultural dos hebreus, dos judeus, na verdade. Só que a gente analisa que a carta de Hebreus, ele correlaciona também com muitos aspectos que eles pegam do Antigo Testamento e trazem também até do Novo Testamento. Por exemplo, deixa eu ver aqui um versículo, capítulo 10, de Hebreus, fala sobre, por exemplo, vamos dar uma suposição, fala sobre glória, aí ele vai citar isso aqui,
Só que o problema em si não é porque foi Paulo ou foi alguém. O autor, ele conhecia Timóteo e também tinha uma retórica muito boa, apesar de ele ter estudado filosofia grega. Vocês sabem muito bem que o apóstolo Paulo foi influenciado pela cultura grega, porque na época do primeiro século era comum que os judeus fossem influenciados pelos gregos, porque os gregos dominaram quase toda a Europa. Quase. Principalmente os romanos, ok? Deixa eu ver o que mais. Sim. Relembrando para vocês que a carta de Hebreus ela foi escrita em meados dos anos 60, 77 depois de Cristo. Porque, na verdade, o autor de Hebreus não menciona a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo na carta de Tito. A carta de Tito, ele fala, sobre justamente a questão da queda de Jerusalém, profecia muito antiga, desde a época de Jesus, enfim. A gente percebe que o Império Romano, que traduziu do latim, por mais que o catolicismo ele se tornou a religião oficial de Roma, eles traduziram do latim essa carta. Tanto que, segundo alguns estudiosos, a Hebreus não é uma carta, e sim uma palavra de exortação. Porque o autor é desconhecido, ninguém sabe quem é. Eu não acredito que seja Paulo, porque Paulo é o quê? Apóstolo dos gentios. É uma metáfora, mas que faz sentido, porque a carta de Hebreus não tem referência aos gentios em si. Provavelmente. Ou pode ter referência aos judeus cristanizados. Certo? Mas, apesar de todas as alternativas, seja no grego, traduzindo evangelho no grego, boas novas, igreja, eclesia, e dentre outros termos do grego, usados também em Hebreus, a gente conclui que a carta de Hebreus, ela de certa forma tem uma retórica muito interessante, porque ela apresenta argumentos relacionados a Jesus Cristo e principalmente sua divindade, sua natureza, tanto divina quanto humana. Correto? Então, esse foi o vídeo. Pessoal, eu não fiz um estudo profundo, não vou fazer uma retórica aqui falando, foi Paulo, foi isso, porque a gente sabe muito bem que Paulo ele não era aquele cara que escrevia de uma forma e na outra era diferente. Não, ele escrevia no jeito mais retórico possível e aristotélico, e também ele escrevia de um jeito que tivesse uma conexão com o pessoal da carta, correto? Então esse foi o vídeo. Comente sugestões ou correção ou qualquer tipo de relacionado à carta de Hebreus. Comente o que você acha sobre a carta de Hebreus. A versão King James de 1711 falou que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas eu não considero isso. Outros dizem que foi Origenes que escreveu, mas não foi Origenes, porque Origenes veio em 300 depois de Cristo, se não me engano, foi no 2º ou 3º século. Muitos consideram que foi o Clemente de Alexandria, que foi 95 depois de Cristo, mas eu não tenho tanta certeza. Outros dizem que foi Priscila, mas será? Porque naquela época, com todo respeito às mulheres, é claro, mas naquela época os homens tinham essa masculinidade, você sabe, e etc. Então é isso, obrigado a todos vocês, meus irmãos em Cristo Jesus, obrigado a todos, falou e Deus te abençoe. Tchau, tchau.